É muito comum no meio holístico e esotérico atribuir poderes mágicos para a arruda. Inclusive, essa era uma das ervas que a minha avó utilizava em seus benzimentos. A arruda é uma das ervas que todo alquimista deve ter em casa. Ela gosta de muito sol, pouca água e terreno com boa drenagem. Segundo o senso comum, a arruda absorve a negatividade de pessoas e ambientes que estejam com excesso de, entre aspas, energia ruim. Muitos plantam essa erva na entrada de casa para absorver a energia negativa de quem entra, e eu mesmo faço isso e recomendo. A arruda é regida pelo Sol e muito rica no elemento fogo, e faz parte de diversas tradições atribuir, né, a essa planta mágica essa característica de absorver negatividade de pessoas, de ambiente, de combater miasmas que estejam impregnados ali, né, não apenas em pessoas, como em ambientes. Inclusive, a sua etimologia, né, que ela vem de uma palavra grega, essa etimologia, né, esse significado é libertar. Então, era plantado, né, na entrada de templos antigos. Existia o costume de se enterrar, né, pessoas com um saquinho de arruda já seca. E existem diversas tradições, diversas utilidades mágicas para a arruda. E o que elas têm em comum é esse aspecto combativo, e de limpeza, principalmente de limpeza, né? Então, o aspecto aí combativo é uma consequência dessa limpeza, né? Para realizar a limpeza, ela combate as atividades miasmáticas, as vibrações negativas, né? Só que eu quero chamar a atenção aqui para um aspecto onde eu percebo, né, principalmente em alguns suportes de alunos, comentários, posts, né, que as redes sociais nos sugerem, né, com relação a como que a gente identifica, né, que algo foi feito, algo foi detectado, que uma negatividade foi eliminada, né, ou que algo atingiu ao seu pé de arruda, né? Então, a gente identifica isso, né, quando, por exemplo, subitamente, um pé de arruda ele começa a secar ou murcha, logo após a visita de alguém, ou quando a gente acaba de plantar ou de colocar o vasinho lá com a planta no seu apartamento, no seu cômodo, né, e de repente ela murcha, de repente ela seca, e começa a morrer, e você faz de tudo e você não consegue recuperar, né, essa arruda. Então muitos veiculam, relacionam essa morte, né, da planta com possíveis negatividades, né, de uma visita. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: o esoterista, né, e o alquimista, né, não negligencia os aspectos objetivos, não negligencia a ciência. Uma coisa não elimina a outra, pelo menos essa é a visão alquímica, né? Espiritualidade, ela não está em oposição à ciência e vice-versa, mas ambas apontam na mesma direção. Elas não entram em conflito. E caso conflitos ocorram, é apenas na superfície devido à ignorância ou não compreensão das leis naturais, que uma coisa não elimina a outra, né? Inclusive, muito tempo atrás, era uma coisa só, né? Com o decorrer dos séculos, é que houve essa separação e parecem que elas caminham em sentidos opostos, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, pegando essa visão, né, de que o alquimista e o esoterista, de uma forma geral, não deve ignorar, rejeitar, né, os aspectos objetivos ou científicos, é o seguinte: antes de você atribuir que o seu pé de arruda morreu porque alguém chegou carregado aí na sua casa, no seu ambiente, primeiramente você deve observar se essa planta
está saudável, se a quantidade de luz é adequada, se a terra ou a terra ali do vaso ou o terreno ali do chão, né, caso você coloque, né, cultive no quintal da sua casa, se esse terreno é apropriado, né, se ele satisfaz aos requisitos, né, da arruda, você deve verificar tudo isso. E eu falei aqui no início do vídeo que a arruda é uma planta, por exemplo, que gosta de muito sol, gosta de pouca água e o terreno deve ter uma excelente drenagem. Então é muito comum, por exemplo, que a arruda seque por causa de excesso de água. Geralmente a gente tende a acreditar que está seca porque falta água, mas é o contrário, né? Isso não é uma regra geral, né? Mas é muito frequente que aconteça isso. Então, antes de você estudar os aspectos vibracionais, ocultos, né, ou mágicos da arruda, ou de qualquer erva, primeiramente você deve estudar os aspectos físicos, né? Quais são as características dessa planta, a origem, qual é o ambiente mais propício para o seu cultivo, para que ela cresça de forma saudável. Então, você primeiramente, seguindo os aspectos físicos, você garante uma planta saudável e caso você venha até a processar alquimicamente essa planta, né, extraindo seu óleo essencial, fazendo uma tintura espagírica ou simplesmente fazendo um incenso, você garantindo que essa planta esteja saudável, você vai ter um excelente produto alquímico, espagírico, esotérico. Então a gente sempre começa pelo plano físico, né, não só com as plantas, mas com tudo, né? A gente parte sempre do plano físico e vai subindo até chegar ao plano sutil, né? Ou extrafísico. Então, muito cuidado, né? Então, vamos supor que a sua planta, né, aí de arruda, ela esteja saudável, esteja num ambiente onde a luz, todos esses requisitos físicos, né, eles estejam adequados para o cultivo da arruda. Então vamos supor que você recebeu uma visita e horas depois essa planta aí da arruda ou ela murchou ou ela secou. O que fazer? O que você deve? Como que você interpreta isso? Normalmente, a maioria das pessoas vão interpretar que aquela pessoa estava carregada, estava mal intencionada. Só que aí também entra mais uma ressalva. Como a arruda ela é rica, né, no elemento fogo, o elemento fogo é o que está mais ali em evidência nessa planta, né? Ela tem propriedades de limpeza, de combate, né? E além disso ainda é regida pelo sol, né? Acontece que essa planta, né, ela vai se comportar dessa maneira não apenas com quem está mal intencionado, né? Aquela pessoa que entra e aquela pessoa que tem inveja de você, da sua família, tem inveja das coisas que você possui na sua casa, do seu estilo de vida, né? Ela vai reagir, né, a essa pessoa, ela vai absorver essa carga vibratória da pessoa, ao invés dessa carga vibratória ser direcionada para você, para sua casa, para os seus familiares, a arruda vai absorver isso. Só que ela vai absorver não apenas isso, né? Não apenas vibrações desse tipo de pessoa, mas também aquela pessoa que esteja com deficiência do elemento fogo. Então, às vezes a pessoa que vai visitar a sua casa, ela não está com má intenção, ela não está com inveja, ela não está com nenhuma inclinação nefasta aí nesse sentido, mas simplesmente está com deficiência no elemento fogo. Então a arruda também vai atuar. Então a arruda ela é uma planta que faz troca energética com muita facilidade. Então ela entrega com muita facilidade o seu elemento fogo. Então isso acontece de forma natural segundo a tradição alquímica, né? Então uma pessoa, por exemplo, que esteja com deficiência no elemento fogo, ou seja, aquela pessoa, por exemplo, que está sem forças para iniciar as coisas, uma pessoa que, por exemplo,
está muito desanimada, né? É uma pessoa que se vê sem forças para fazer as coisas. Então, muito provavelmente, essa pessoa está com deficiência do elemento fogo. Então, a arruda ela cede o seu elemento fogo para essa pessoa. E dependendo da intensidade dessa troca, a arruda que vai ficar, aquele exemplar ali da arruda, ela vai ficar com deficiência desse elemento e ela vai enfraquecer e, consequentemente, ela vai morrer, né, ou secar, ou murchar, né, uma dessas duas coisas, né, ou as duas coisas. Então, antes de atribuir que uma pessoa está mal intencionada, você precisa, né, repetindo, primeiro, verificar se essa planta está saudável, se o seu ambiente, a forma como ela está sendo cultivada está apropriada, né, em termos de quantidade de sol, de água, de nutrientes ali da terra, né, a drenagem. E você ficar atento aos dois aspectos sutis, né? Realmente pode ser uma pessoa mal intencionada ou simplesmente ela está com deficiência do elemento fogo, mas sem necessariamente ela está mal intencionada. Então aí você vai precisar de uma sensibilidade sua, né? Há quanto tempo você conhece essa pessoa? As circunstâncias já te provaram que essa pessoa é uma boa amiga ou um bom amigo, né? Então o histórico da amizade vai também dizer muito sobre isso. Se é uma pessoa que você acabou de conhecer, então você sempre dê o crédito ali da dúvida, que realmente pode ser uma pessoa mal intencionada ou simplesmente uma pessoa que está carente do elemento fogo e houve essa transferência energética ali da arruda para essa pessoa. Então fique muito atento, né? Formas de se utilizar a arruda. Primeiramente, caso você venha fazer algum preparado espagírico, tome cuidado com a arruda, porque é uma planta tóxica e abortiva. Então, por exemplo, se você é gestante, mantenha a distância da arruda. Não utilize o seu óleo essencial e muito menos produtos que você vai ingerir. Por exemplo, como chá, uma tintura, uma quintessência espagírica, né? Não, se você é gestante, não faça uso de forma alguma da arruda, né? Pessoas que têm sensibilidade, muita sensibilidade com a pele, também devem evitar o contato com a arruda. É uma planta muito intensa, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm o hábito de, por exemplo, quebrar um galinho e colocar na orelha para espantar mal-olhado, né? Se você nunca fez isso, também tome cuidado. Muitos sentem dor de cabeça, não porque a planta é ruim, mas é porque é uma planta muito forte e essa região aqui nossa, acima do pescoço, é muito sensível. Então não é para toda pessoa, né, fazer esse tipo de uso. Tanto que quando se faz banho de erva, geralmente se faz do pescoço para baixo, né, por causa dessa sensibilidade, né, muito profunda que todos nós temos nessa região aqui da cabeça, onde está o chakra coronário, frontal. São regiões muito sensíveis. Uma outra forma que você pode fazer uso, por exemplo, se você tem aí no quintal, no seu vaso de planta, você pode quebrar um galinho, pega um copo com água, deixa mergulhado e coloca aí na sua mesa, né, e troque esse galinho diariamente. Principalmente se você, por exemplo, trabalha recebendo muitas pessoas e nesse ambiente você não pode, por exemplo, acender um incenso, não pode ter um aroma muito intenso, não pode ter fumaça. Mantenha um galinho de arruda aí num copo com água, discretamente, e troque diariamente. Ou até mesmo mantenha ali, cultive ali um pé de arruda. Só que ela é uma planta que ela pode chegar até aproximadamente 1,5 metro. Então, dependendo do ambiente, não vai ser muito adequado, né? Tem pessoas que não gostam, não suportam o cheiro da arruda. Então é mais um motivo para você usar apenas um galinho assim pequeno, coloca ali num copo ali de 100, 200, no máximo 300 mililitros de água, água normal, e mantém ali de 1 ou 3 galinhos ali dentro e troque diariamente. Outra forma é utilizar como incenso, né? Então, se você é aluno do nosso curso Magia dos Incensos, você sabe transformar qualquer erva aromática em um incenso ou óleo essencial. Você pode
fazer uma tintura. Agora, muito cuidado, né? Não, jamais faça uso da tintura, de qualquer produto espagírico, né, da arruda. Se for gestante, se tiver uma sensibilidade muito grande, né, e sempre diluído. A arruda, por exemplo, também é uma excelente erva medicinal para iniciar qualquer toma de tintura espagírica ou de quintessência, né, alquímica, espagírica, porque ela prepara o seu corpo sutil para a toma desses produtos alquímicos, né? Então, ela vai preparar o terreno, ela vai limpar. Então, por exemplo, é super recomendável, caso você não se enquadre naquelas exceções que eu falei, né? Gestante, pessoa hipersensível, algum tipo de alergia a essa erva, é interessante que você utilize no início da toma de algum preparado, que você faça uso, né, por exemplo, de uma mistura de arruda com sálvia, por exemplo, né, arruda, sálvia, artemícia. Essas ervas vão preparar o terreno, vão limpar o terreno para que a toma dos outros produtos, né, espagíricos, façam o seu trabalho com mais fluidez, com mais facilidade, né? Então, existem muitas formas da gente trabalhar com a arruda, né? Desde o cultivo, mantendo aí na entrada da sua casa, onde tem circulação de pessoas, como incenso, também para purificar, limpar aí o ambiente, como um produto espagírico, uma tintura, uma quintessência, né, já para fazer uma limpeza mais profunda, né, nos planos mais sutis. Então, é uma planta que por isso que eu falei que no início aqui do vídeo, que é uma das plantas que todo alquimista deve ter em casa. Inclusive, nós temos um artigo lá no blog Alquimia Operativa, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, que se chama 13 ervas medicinais que todo alquimista deve ter em sua casa. Então, aí eu apresento ali 13 ervas medicinais, falo sobre cada uma delas, as suas características, as suas regências, para que ela serve, precauções, as indicações e não indicações. É um arquivo muito sensacional, inclusive tem o PDF gratuito para você fazer o download e guardar aí do seu computador ou imprimir, caso você deseje. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que tenha te esclarecido em relação ao uso, né, da arruda. Receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.